Fala galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Professor Rodolfo na área. Estou aqui para a gente continuar falando dos nossos conteúdos, para a gente dar sequência à nossa matéria, para o nosso trabalho continuar em dia e a gente conseguir dar andamento no nosso procedimento aí, nas nossas aulas, mesmo à distância, mas podendo aí manter esse contato pelas aulas, pelos nossos encontros pessoais. Então espero que vocês estejam bem e que em breve a gente possa voltar a ter as nossas aulas do jeito convencional. Saudade de vocês, certo? Hoje a gente vai falar um pouco sobre temas e figuras, tá certo? É uma perspectiva da análise de um texto bastante interessante, surgida lá nos estudos do Greymar, um estudioso da linguagem dos anos 60, dos anos 70, e vai ajudar muito vocês a entenderem melhor como a gente pode captar os sentidos de um texto, beleza? Então, o objetivo das aulas de hoje é ensinar para vocês uma metodologia, uma técnica de leitura do texto, de modo a potencializar a sua percepção dos sentidos dele, tá certo? Então, para a gente começar, vou apresentar para vocês aqui duas noções básicas. Na verdade, não é uma apresentação, é uma revisão, porque nós já falamos disso aqui na aula de substantivos, mas é legal a gente retomar para poder ter isso aqui como ponto de partida, beleza? Galerinha, ó, eu quero retomar com vocês o que são substantivos concretos e o que são substantivos abstratos, beleza? O que nós falamos sobre substantivos concretos? Eles têm existência independente, né? Eles não dependem de um ser para existir. E nós também falamos que, geralmente, eles possuem imagem própria. Os substantivos concretos, quase sempre, têm uma imagem associada a si. Então, quando eu falo casa, existe a imagem da casa a qual você pode pensar quando eu falo, beleza? Então, geralmente, os substantivos abstratos têm uma imagem associada a si. Uma outra questão, eles designam seres e coisas reais ou fictícias. Então, quando eu falo, por exemplo, fada, é um ser fictício, mas é um ser que tem uma imagem associada a si. Então, o substantivo concreto tem essa natureza imagética. Do ponto de vista semântico, do ponto de vista do significado, nós vamos chamar esses substantivos concretos de figuras. Por quê? Exatamente pela natureza imagética dos substantivos concretos. Eles têm uma imagem associada a si, eles são, portanto, figuras. Turma, alguns exemplos aqui, ó. Casa, lobisomem, borboleta, pedra. Todos esses substantivos têm uma imagem própria, são seres ou coisas e são figuras, tá certo? Então lembra disso. Substantivos concretos, do ponto de vista semântico, nós vamos chamar de figuras, porque eles têm uma imagem associada a si. Aí, os substantivos abstratos. Galerinha, os substantivos abstratos nunca possuem imagem própria. Porque, como a gente já aprendeu na aula de substantivo, substantivos abstratos existem em um ser. Eles não são um ser, certo? Então, estados de seres são substantivos abstratos, sensações, sentimentos, resultados de uma ação, conceitos. A gente já vai ver alguns exemplos. Mas repara, sempre o substantivo abstrato é contido por um ser. Um ser tem um estado, um ser tem a sensação, um ser tem um sentimento, um ser pratica uma ação, um ser vive, pratica um conceito. Beleza? E aí, do ponto de vista semântico, nós vamos chamar os substantivos abstratos de temas, porque eles contêm ideia associada a si e não imagem. Substantivos concretos têm imagem, substantivos abstratos têm ideia, certo? Olha aqui alguns exemplos de substantivos abstratos. Cansaço. Cansaço está associado a estado e é um ser que o sente. Tranquilidade, medo, salto, liberdade. Repara então que os substantivos abstratos são ideias, são temas e existem em um ser. Não tem existência individual, não tem existência própria. Turma, então, temas, substantivos abstratos. Figuras, substantivos concretos. Analisando se em um texto há predomínio de substantivos concretos ou abstratos, nós podemos decidir que um texto é figurativo ou temático. O que é um texto figurativo? Galerinha, texto figurativo é aquele que é constituído principalmente de figuras. E o que nós chamamos de figuras? Os substantivos concretos. Então, quando você analisar um texto e perceber que nele há predomínio de figuras,
de substantivos concretos, você vai poder dizer, esse texto é figurativo, tá certo? Turma, com textos figurativos, nós fazemos representação da realidade e damos exemplos, certo? Por exemplo, se nós pensarmos aqui na narrativa bíblica, nas narrativas bíblicas, quando Jesus ia ensinar os discípulos, ele usava textos figurativos, ele criava imagens, né? Ele falava do pastor cuidando da ovelha, falava do patrão e dos empregados, ele criava imagens, e com essas imagens ele representava a realidade, ele dava exemplos concretos para os seus seguidores. Então, os textos figurativos se prestam a representar a realidade e a dar exemplos. Certo? Turma, os textos que têm tipologia narrativa e descritiva são textos figurativos. Qual é a diferença? As figuras do texto narrativo estão inseridas no tempo. Então, quando eu digo, João entrou em seu carro, colocou o cinto de segurança, deu a partida, essas imagens que eu estou criando para você, de ele entrar no carro, colocar o cinto, dar a partida, elas estão inseridas no tempo, elas têm uma ordem cronológica. Agora, na descrição, o carro de João é branco, ele tem um longo vidro na frente. Aí, na descrição, as imagens não têm essa noção de tempo, não tem essa noção de antes e depois. Turma, pensando em entendimento de texto, pensando em quando você vai ler textos figurativos. Queridos, usualmente, textos figurativos têm interpretação indireta. Por quê? Porque quando eu represento, quando eu dou um exemplo, eu preciso que você depreenda o tema daquelas imagens. Então, não é que o texto figurativo não tenha um tema, é que o texto figurativo veicula o seu tema por meio de imagens. Então, para interpretar o texto figurativo, qual que é o meu trabalho? Identificar as imagens principais e traduzi-las e compreender o que o autor do texto quis dizer com aquelas imagens. Olha esse exemplo aqui de texto figurativo. Morta de fome, uma raposa foi até um vinhedo, sabendo que ia encontrar muita uva. A safra tinha sido excelente. Ao ver a parreira carregada de cachos enormes, a raposa lambeu os beiços. Porém, por mais que tentasse, não conseguia alcançar as uvas. Por fim, cansada, resolveu ir embora, dizendo, por mim quem quiser essas uvas pode levar. Estão verdes, estão azedas, não me servem. Se alguém me desse essas uvas, eu não comeria. Turma, esse texto é figurativo. Ele tem prioritariamente substantivos concretos. Raposa, vinhedo, uva, parreira, cachos, beiços, só para situar alguns aqui. Esse texto é de tipologia narrativa. Ele tem figuras, ele tem imagens situadas no tempo. Quais são essas imagens? A raposa vê o vinhedo, vê as uvas, tenta pegar, não alcança, vai embora dizendo que ela nem queria mesmo. Queridos, o que essa sequência de imagens diz? Ela diz isso. As imagens dizem que a raposa tentou pegar, não conseguiu, foi embora. Mas o que essas imagens querem dizer? O que elas sugerem de sentido? Certo? Pensa aí. Turma, o que é um texto temático? Texto temático é aquele que tem predomínio de temas, de substantivos abstratos. Portanto, predomínio não de imagens, mas de ideias. Certo? Os textos temáticos se prestam muito bem à discussão de assuntos e à argumentação. Porque quando eu discuto um assunto, porque quando eu argumento, eu apresento ideias e não figuras. Queridos, os textos de tipologia dissertativa são textos temáticos, certo? E a interpretação deles é direta. Turma, olha aqui, dica do Rodolfão, que eu estou jogando para você. Turma, quando o texto é temático, quando o texto é dissertativo argumentativo, quando você lê um artigo de opinião, um editorial, quando você lê uma carta aberta, se você consegue achar os substantivos principais, as palavras-chave, você já entendeu o texto. Porque o texto temático tem
interpretação, tem percepção do seu sentido de maneira direta e explícita. Quer ver? Olha um exemplo de texto temático aqui. O indivíduo tem dificuldades em admitir suas falhas e incapacidades, preferindo desprezo ao que não consegue conquistar. Olha os substantivos principais: dificuldade, falha, incapacidade, desprezo, substantivos abstratos. Turma, então qual é a ideia desse texto? Quem tem dificuldade, em vez de admitir que falhou, que foi incapaz, prefere desprezar. Então aqui, para entender o texto, bastava identificar as palavras-chave. Qual é a relação desse texto aqui com aquele nosso texto da raposa e da uva? Turma, esse texto aqui é a tradução temática desse aqui. A raposa, em vez de admitir a incapacidade dela de conseguir pegar a uva, preferiu desprezar. Então, esse texto figurativo quer dizer o que esse texto temático diz diretamente, tá certo? Então, o texto figurativo tem interpretação indireta, identifico as imagens e as traduzo. O texto temático tem interpretação direta, basta identificar as palavras-chave, tá certo? Queridos, isso então é muito importante que você tenha em mente para quando você for ler um texto. Se você concluir que ele é figurativo, identifica as imagens principais para traduzir. Se você identificar que ele é temático, identifica as palavras principais, você vai chegar ao sentido dele. Turma, quando eu quero manipular, quando eu quero convencer alguém de algo, tem algum texto mais produtivo, o temático ou figurativo? Não. Não dá para dizer que o texto temático ou o texto figurativo tem mais poder de convencimento, tem mais poder de manipulação. Vai depender da minha situação e do meu interlocutor. Há pessoas que, para convencê-las do meu ponto de vista, para convencê-las de uma ideia que eu tenho, eu preciso dar exemplos concretos. Os exemplos concretos são mais capazes de sensibilizar a plateia. Então, contar uma história que alguém viveu de violência, talvez para uma plateia, cumpra melhor a função de falar da gravidade da violência. Mas há situações em que o texto temático, em que eu discuta as ideias a partir de uma perspectiva abstrata, vai ter mais poder de convencimento. Então, textos temáticos e figurativos, ambos se prestam a manipular e convencer, mas de maneiras diferentes. Com o texto figurativo eu dou exemplos, eu apresento situações concretas para o meu ouvinte. Com textos temáticos eu faço a discussão dos temas, a discussão dos assuntos. Queridos, na nossa aula online que a gente terá em breve, eu vou trazer outros exemplos e a gente vai aprofundar essa ideia que a gente apresentou aqui. Então, o que você tem que chegar sabendo para a nossa aula, o que são temas, o que são figuras, o que é um texto temático, o que é um texto figurativo. Beleza? Espero que vocês tenham compreendido os conceitos, que vocês estejam aí bem. E lembra, em tempos de quarentena, mais do que nunca, vai no slide do Rodolfão. Beleza? Beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.